Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Intenções para a Santa Missa. Por alma de Júlia Mafor, Salvério Dalboni, Alexandre Gonçalves da Rosa, Geralda da Conceição, Maria da Graça, Rosinelli, José Maria Afonso, Marco Aurélio da Cunha, Josiane Brinon Xavier, Judite Dalboni, Celina Almeida, Oncires Gonçalves dos Santos, Rita Carmela dos Santos Miranda, José de Souza Miranda Sobrinho, Creuza de Sá, Jerusa, Maria José da Silva, Maria Terezinha, Ilacir Rodas Carpe, Joana de Lima Carpe, Aurélio Carpe, Edson Estebani Sargento e família Pereira. Pela recuperação da saúde, Marli de Abreu, Sônia Santos, Arlila Piller, Marcina Rapizo, Magna Rapizo, obrigada, e Mary Rapizo. Em ação de graça pelo aniversário de Françoele Gomes de Almeida, que fez aniversário 31 de agosto. Felipe Borges, que fez aniversário 7 de agosto. E José Antônio Pinto, que fez aniversário dia 11 de agosto. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Procuremos vencer o mal com o bem, com o nosso Pai Celeste, que deu água abundante ao povo que se revoltou contra ele. Todos de pé, para iniciarmos a Santa Missa com o canto número 2 de entrada. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa noite. Boa noite. Então, nossa Eucaristia, 18ª semana do Tempo Comum, mês vocacional. Vocação vem do latim vocare, chamado. Todos primeiramente chamados à vida. Somos criados por Deus, todas as criaturas chamadas à vida. E nós, a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. E pelo batismo, a gente é incorporado na igreja, família de Jesus, onde cada um é chamado a dizer seu sim no estado de vida em que está. Como casado, como solteiro, na sua profissão e nos ministérios ordenados. Então a gente responda com generosidade o chamado de Cristo: sim, eu vou te seguir. A obra de Jesus continua na sua igreja, cada um de nós. Peçamos perdão a Jesus Cristo para celebrarmos bem sua presença entre nós, quando às vezes ficamos calados ao seu chamado. Ele espera a nossa resposta generosa. Ajudai-nos, ó Cristo, a dizer sim à vossa presença em nosso dia a dia, vivendo o vosso Evangelho, que é paz, bondade, justiça, partilha, perdão. Te pedimos perdão a Jesus
quando ainda não nos esforçamos para sermos mais discípulos vossos. Nosso canto de perdão na folhinha azul. Número 3. Senhor que vieste salvar. Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Perdão é vida. Deus bondoso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Amém. Estamos em oração agradecendo ao Pai, em nome de Cristo, unidos em Cristo, como irmãos que somos em Cristo. Já apresentamos nossos pedidos e agradecimentos comunitários, mas também apresentemos o que está em nosso íntimo. Oração do dia, com nossas intenções apresentadas com fé. Oremos. Estamos unidos à Igreja, presente no mundo inteiro. Pelo que cada um traz em seu íntimo de pedir agradecimento, pelo que deixamos comunitariamente no Cristo, pela paz no mundo, pelo consolo e esperança das pessoas que sofrem, que se deixam encontrar pelo Cristo. Tudo em Deus. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Primeira leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo,
ele juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em montim, disseram: antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras nem vinhas, nem romãzeiras, e, além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles. Ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e a seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés disse a Arão: reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhe disse: ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés expeliu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos aflitos de Israel, não introduzireis este povo na terra que vou lhe dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a tua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos que o Deus que nos criou, ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta
e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que Jesus queria muito de Pedro, que ele soubesse tudo, né? Esse coitado do Pedro, no bom sentido, né? Mas Pedro sempre arrisca tudo. Acertando, errando, Pedro responde com sinceridade. Pedro é um homem de muita fé. Por isso a mudança do nome, não é isso? Simão, filho de Jonas, para Pedro. Pedra, Cefas, não é isso? Aportuguesando, Pedro, não é isso? Pedra, Cefas. A pedra, a rocha, a fé de Pedro, na qual Jesus vai encontrar espaço para continuar sua obra, deixando que Pedro conduza os irmãos dele. Essa é a missão do nosso Pedro do século XXI e de todos que sucederam Pedro: confirmar na fé a igreja de Jesus Cristo. Não somos igreja de Pedro, nem igreja de Paulo, nem igreja do Papa Leão, somos igreja de Jesus Cristo, onde os continuadores da obra de Jesus vão espalhando a fé. E para espalhar a fé, tem que ter muita fé. E a fé é comparada a essa rocha, a esse fundamento, a esse alicerce que a gente constrói a nossa vida. E a casa, quando vem a tempestade, quando o vento sopra com força, ela não cai. Assim fala Jesus para quem escuta a sua palavra e a coloca em prática. Lembra aquela parábola? É como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, com ventos, ares, trovões, os ventos deram contra a casa e a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus, minhas palavras não as coloca em prática, como um homem sem juízo, que edificou a casa sobre areia. Veio a tempestade com toda a força, deu contra a casa e a casa caiu, porque ela não tinha alicerce. Então, a fé é o fundamento do nosso seguimento a Jesus Cristo.
Nós cremos em Jesus sem ver Jesus. Lembrar que assim foram os seus discípulos 8 dias após sua ressurreição, quando tem o encontro dos 11 reunidos. Um saiu da comunhão. Tomé, você creu porque você me viu. Feliz que é daquele que vai ter fé em mim, que vai crer em mim sem nunca ter me visto. É o nosso caso. Vemos Jesus com o olhar da fé. Cremos na sua presença. E então, quando a vida se conjuga com fé em Jesus Cristo, quando vem os ventos, as dificuldades, quando vem a cruz, a gente consegue superar, não é isso? Porque depois Jesus fala, não é isso? É necessário que eu seja morto na cruz. Por isso que vem aquela reação de Pedro tão assim forte, né? Eles sabiam o que significava a morte por um judeu, não é isso? E qualquer pessoa leva a morte na cruz. Era a morte mais temida, era a morte mais dolorida, era a morte que foi tida como uma maldição. Porque o povo sofria tanto nas mãos dos romanos, que aí colocaram essa regra, né? Maldito que morre no madeiro, para que o povo ficava quietinho, sem se revoltar contra a opressão. Alguns queriam vencer o mal fazendo o mal. Legítima defesa, beleza, mas alguns queriam ter mais poder do que os romanos para fazer do mesmo jeito. Então a cruz para eles era o sinal de toda a maldição. E assim Jesus vai dizer quem ele é de fato. Que tipo de Cristo, que tipo de Messias é Jesus? Aquele que se entrega ao sofrimento para nos libertar de todo sofrimento. O caminho de Jesus mexeu com muita gente que edificava a sua vida sobre um outro tipo de fé. A gente pode ter fé no mal, fé no dinheiro, fé somente na saúde física. Então tem gente que tem fé no poder mal utilizado. E aí, quantas desgraças acontecem? Quando muitas pessoas que tinham fé no que não era bom ouviram a palavra de Jesus e viam o jeito de Jesus, o jeito dele incomodou. E aí muitos esqueceram até do que eles rezavam, não é isso? O que aconteceu com o povo de Deus, do qual veio Jesus, caminhando para a terra prometida, não é isso? Quando a primeira dificuldade começaram a reclamar e queriam voltar para trás, faltava força de vontade, faltava fé, confiança em Deus para continuar o caminho da vida rumo à libertação que eles tanto queriam. Eram escravos no Egito, sofriam no Egito, mas as primeiras dificuldades, acomodação, cadê Deus? Tirou a gente de lá para sofrer pelo caminho. Nenhuma viagem é fácil, não é isso? Toda viagem tem que ter seu planejamento. Tem a vez quando você vai no carro, pode estourar um pneu, tem que descer do carro, trocar o pneu para continuar a viagem. Então assim é a vida da gente na fé, não é isso? E aí vem o símbolo da rocha. O que sai de uma pedra, nada, não é isso? Mas nós temos o ditado hoje, né? Até das pedras, dessa pedra vai sair água, por causa desse sinal de Deus no coração daquele povo, de algumas pessoas que ficaram sem fé e reclamando. E vai lá em Moisés, bate na rocha em nome de Deus e sai água na rocha. Para lembrar que dessa rocha firme saiu água, não é isso? Do lado aberto do Cristo na cruz, jorrou sangue e água. E nós nascemos para a fé no dia do batismo, mergulhados na água, para construirmos nossa vida sobre essa rocha, beleza? Essa rocha forte, a pedra angular da construção da nossa vida de fé é Jesus Cristo. E nele, nesse edifício, essa rocha que é Jesus, mais rochas vão sendo acopladas e vai construindo o edifício da igreja. Também somos pedras vivas em Jesus Cristo, que é a pedra angular da nossa fé. Então, a gente também vai se perguntando: e quem é Jesus para mim? A pergunta para os seus discípulos, né? E vocês, quem diz que eu sou, não era uma mera curiosidade. Jesus estava fazendo a missão dele. Plenamente homem, mas plenamente Deus. Jesus tem toda ele é a sabedoria encarnada, não é isso? Jesus sabia. Mas aí, os discípulos, o mestre ensina, o bom mestre ensina, partilha. Sabe que os discípulos estavam aprendendo com Jesus? Por isso essa pergunta, né? Quem dizem que eu sou? Pedro, pela fé, diz, né? Escutamos a resposta de Jesus para a pergunta de Pedro. E para nós hoje, Jesus também pergunta: e você? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Jesus para nós? A resposta nunca vai estar totalmente completa. A gente sempre vai descobrindo uma beleza em Jesus Cristo. Jesus não se esgota, a não ser que nossa fé já se esgotou. Parei. A gente não cresce na vida, né? A gente não caminha. A vida é um caminhar constante.
até chegar no objetivo. É o Cristo, já está no meio de nós, mas um dia o teremos plenamente, porque a cruz é entrega, a vida de Cristo é entrega, a fé recebemos e nos entregamos, ou recebemos e nos retiramos, não é isso? Então permitamos que a bendita fé, que a nossa mãe igreja do nosso batismo nos faça crescer na vida, e daí a gente possa jorrar rios de água viva, já que o discípulo de Jesus é parecido com Jesus, porque somos parecidos com Ele. Então pensemos, para sermos parecidos com Ele, conhecê-lo. E você? Quem diz que eu sou? E terminando, ligar e desligar, as chaves são símbolos, não é isso? Tem a chave da casa, tem a chave do carro, quem tem responsabilidade. Então, a responsabilidade de continuar o reinado do Pai no Filho é de cada um de nós, mas o reino é de Cristo. Somos responsáveis para que esse reino vá crescendo, que a gente vá se desligando de tudo que é contra esse projeto, que é o Cristo, e que a gente vá se ligando cada vez mais a esse projeto. E essa igreja é tão bonita que é feita por gente de carne e osso. É a história da salvação. E Pedro recebeu esse poder de nos ligar ao Cristo e também fazer a igreja perceber quando é necessário se desligar de tudo que impede de continuar o caminho de Jesus. Então rezemos pelo Pedro, nosso novo Pedro, o Papa Leão. E o nosso Pedro mais próximo será o nosso novo bispo daqui a pouco, um mês. Aí vamos brincar, o irmão de São Pedro, de Simão, é André. Então eu falava com o Dom Luiz, vim falar com Santo André, quando eu precisava, né? Foi vir falar com Santo André. Então a gente vai rezando com nossos bispos, que junto com o Papa nos confirmam na fé, nos ligando ao Cristo e nos ajudando a nos desligarmos de tudo que impede a gente de ser mais discípulo de Jesus. Com muita fé e esperança, esse ano santo da esperança, rezemos por nós aqui na capela, pela igreja do mundo inteiro, pela humanidade toda, nossas orações comunitárias. Vamos rezar. A gente se levanta para continuar em prece, sinal de caminhada de fé. Que a igreja, como a nossa resposta será: Pai bondoso, transformai-nos. Pai bondoso, transformai-nos. Que a igreja, como vós, sempre procura vencer o mal, o bem, em um incansável perdão, rezemos. Pai bondoso, transformai-nos. Animados pelo Papa, tenhamos o espírito do anúncio do Evangelho, da misericórdia, rezemos. Pai bondoso, transformai-nos. Que nada nos faça, nos afastes de seguirmos Jesus, vosso Filho, que nos enviastes como Messias Salvador, rezemos. Pai bondoso, transformai-nos. Pelo que trazemos em nosso íntimo de pedido e agradecimento ao Pai Santo, novamente vos apresentamos com fé. Reunidos em Cristo, nós rezamos. Pai bondoso, transformai-nos. Irmãos e irmãs, assim seja. Amém. Nos sentamos, preparo a mesa para que possamos daqui a pouco correr e beber com Jesus. Canto de ofertório, número 7, um coração para amar. Para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender.
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Orai para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós nos pedimos, Senhor, de bondade, santificar estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa prece de ação de graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação. Damos graças agora e sempre, em todo tempo e lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor e irmão nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição e, com firme esperança, aguardamos a sua vinda na glória. Por isso, vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo sem cessar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou em suas mãos o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, deu graças novamente e entregou-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Conosco o autor e consumador de nossa fé, e unidos ao Cristo, que maravilha, nossa vida vai acontecendo a cada instante. Pai amado, celebrando neste momento o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, Pai, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai querido, da vossa igreja presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros que servem ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, vos pedimos de todos os vossos filhos e filhas que adormeceram na esperança da feliz ressurreição. Dentre eles, nossos familiares, nossos irmãos de comunidade, os irmãos que infelizmente foram vítimas da violência humana. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, Pai do céu, vos pedimos, tem misericórdia de todos nós e dai-nos participar da herança eterna com vossos eleitos, a sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, seu esposo São José, os apóstolos, os mártires, entre eles São Cristóvão, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O grande louvor, o grande amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Aprendemos uns com os outros, igreja que aprende com seu Senhor, obedientes às palavras de Cristo, nós rezamos guiados por seu Santo Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a feliz vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no Cristo Jesus. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Cristo é nossa paz, Cristo é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nossa comum união e o nosso canto para ficarmos bem unidos a Jesus no pão e vinho consagrado será o pelos prados. Pois é, mais baixo. Era embaixo. Número 9. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor quem me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. seu encontro Mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
conversar com Cristo, como um amigo conversa com outro amigo. Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Igreja alimentada e agradecida. Nossa prece depois da comunhão. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo, Senhor e irmão nosso. Amém. Então, na alegria de termos feito a Eucaristia, ação de graças, a gente continua celebrando Jesus Cristo conosco. A gente vai se sentar fazendo favor. Rafael vai partilhar conosco um símbolo importante dessa noite de oração, de ação de graça. Boa noite a todos. Boa noite. Neste dia especial, entronizamos a imagem de São Cristóvão na capela de Nossa Senhora Aparecida, sentindo grande alegria em nossos corações. São Cristóvão, conhecido como protetor dos motoristas e viajantes, simboliza a fé, a proteção e o cuidado com aqueles que estão em jornada. Sua memória e veneração entre nós reforça a importância de confiar na proteção divina durante nossas viagens e trajetos diários. Essa ocasião também nos faz lembrar do Senhor Salvador Canto, idealizador da nossa capela, que dedicou a vida, à fé e ao serviço aos irmãos. Assim como São Cristóvão, ele também trabalhou com afinco e amor, especialmente no transporte rodoviário e no transporte de passageiros. Seu ofício, durante muitos anos, foi gerenciar o deslocamento de cidadãos, garantindo que chegassem seguros ao seu destino, assim como acompanhando e incentivando o itinerário e o crescimento espiritual de tantas e tantas pessoas. Que pela intercessão de São Cristóvão, o Senhor nos proteja em todos os caminhos da vida, que Nossa Senhora Aparecida nos conduza e que pelo exemplo de vida do Senhor Salvador Canto, devoto de São Cristóvão, cresçamos na fé, para que aqui neste templo sagrado, a casa de Nossa Mãe Aparecida, onde nos fortalecemos com a Eucaristia e vivenciamos a devoção mariana, entremos para louvar o Senhor e saiamos para amar os irmãos. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, que
carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. Então a imagem de São Cristóvão, na estatura de um gigante, para lembrar que foi um homem de muita fé no Cristo, que ele descobriu porque alguém apresentou Jesus para São Cristóvão. Na conversão de São Cristóvão, a fé em Cristo, alguém foi importante, alguém o instruiu na fé. Então Cristóvão encontrou toda a sua fortaleza, a rocha de Cristóvão é e foi Jesus Cristo. Também que a gente então aprenda com a fé dos santos a caminhar com Jesus e levar Jesus aos outros. Por isso que na imagem de São Cristóvão, essa criança simboliza o menino Jesus. Então São Cristóvão é portador de Cristo. Que cada cristão também seja portador de Cristo. Então vamos colocar, entronizar a imagem de São Cristóvão aqui na capela. E ontem na matriz de Nossa Senhora de Graça também entronizaram várias imagens, não foi? Várias, muito lindas. Santa Catarina Labourré, que viu Nossa Senhora Batista, Imaculada, São São Brás, Santa Teresinha e Nossa Senhora das Dores. Então, e hoje aqui entronizamos a imagem de São Cristóvão, mártir, quer dizer, testemunha de Cristo. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. E a imagem dos santos, lembra nossos irmãos da fé, heróis da fé, são um sinal para nós venerarmos, adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A imagem é um retrato. Ídolo é o que ocupa o lugar de Deus, não é isso? Quantos ídolos hoje ocupam o lugar de Deus? Um grande ídolo é o dinheiro. O dinheiro mal utilizado se torna um ídolo e se mata, se sacrifica o dinheiro, né? E o sacrifício é o do Cristo, não é isso? Deus sacrificado por nós. Então imploremos o santo nome, invoquemos o santo nome de Deus sobre esse sinal da vida de São Cristóvão, desse homem de fé no meio de nós. E aqui tem a explicação, né, para a gente entender a bênção, as imagens, porque são sinais de fé. Os objetos simbólicos da nossa piedade, que tem oração aqui, olha que bonito, ó. Os objetos simbólicos da vossa piedade, que vos trouxestes para benzer, manifestam de modos diversos a vossa fé. Eles servem para relembrar o amor de nosso Senhor, ou para aumentar a confiança no auxílio de Nossa Senhora e dos santos. Portanto, momento de invocarmos sobre este símbolo a bênção do nosso Deus e Senhor, deve-se atender sobretudo ao seguinte: que cada um de nós ofereça um testemunho de vida cristã tão autêntico quanto o que exige de nós o fato de termos diante de nossos olhos este sinal de fé, de uma pessoa de fé. A bênção, então, a imagem que nos lembra São Cristóvão. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem este sinal de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Também aqui mais imagens que lembram e recordam este grande homem de fé, São Cristóvão.
São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva São Cristóvão! Viva os motoristas! E que haja responsabilidade no trânsito para que não seja um local de violência, mas seja um local de paz, onde todos possam se locomover com dignidade e paz. Que todos cheguem a seu destino, que colaboremos para que os caminhos da vida sejam mais pacificadores e pacificados. Assim seja. Amém. Algum recado para a comunidade? Não, Marcelo. Certo. Obrigada. Alguém quer partilhar algo? Algum convite da paróquia, Marinha? Próxima missa aqui na capela, se Deus quiser. Toda primeira quinta-feira, agora só setembro, se Deus quiser. E é o mês da palavra de Deus, não é isso? Também nossa irmã trouxe os fogos, também sinal de devoção dela, né? Isso. A oração pelo terço, nós rezamos muito bem também, né? Seja feito conforme acreditaste. Irmãos queridos, obrigado. Todo mundo que veio celebrar, fazer a Eucaristia nesse mês das vocações, a gente acolhe a bênção, a gente abençoa também quem ficou em casa, a gente abençoa quem a gente encontrar pelo caminho. Lembrando que todo cristão deve ser condutor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos carinhosas de Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Senhor e nossa, do seu esposo São José e do mártir São Cristóvão, abençoe-vos o Deus que é vida e esperança, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vou aumentar, já bom final de semana para todos, né? Vamos em paz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nosso canto de despedida. Número 12. Pelas estradas da vida. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que digam os homens